Nós acreditamos que essa conferência vai ser realmente algo profético, porque assim, eu sempre observei você trabalhando por aí e você realmente é o ministro, não é? Aquele que não simplesmente faz uso do palco, do púlpito, para aquele momento específico ali, aquela coisa pontual. Não é? Porque aí existe o trabalho do reino, do acompanhamento, né? De você preparar o outro, de levar. Né? E realmente a igreja brasileira hoje precisa voltar para esse tipo de mentalidade, né? Porque está muito nessa coisa do oba-oba, né? Eu da creio igreja que nós nos perdemos do muito. sucesso. Exatamente. Nós perdemos um pouco, uma palavrinha muito pequenininha, mas que é fundamental para o cristianismo, chamado cruz. Hoje a gente está muito voltado para nós. O evangelho onde eu sou abençoado, onde eu vou ganhar alguma coisa, e na verdade isso é uma consequência de uma vida com Deus, né? Se você tem que morrer primeiro antes de uma ressurreição. Sim. Se você não tiver uma vida no Espírito Santo, de morte, de a cada dia negar a si mesmo, você jamais verá Jesus, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor a Ele vai ganhar. Então, é esse evangelho simples, claro, da cruz, que eu creio que a gente precisa voltar. Eu creio que a gente precisa resgatar. Porque a gente fala muito, a gente canta muito. Hoje no Brasil, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, a gente vive um pouco o conflito que os americanos viveram nos anos 90, que é o excesso do conforto. Nós temos conforto para todos os lados. Porque houve uma época que nós sofremos a escassez, agora nós estamos com abundância. Exatamente. Né? Então eu fico perguntando, será que a gente está perdido na Terra Prometida? Ou será que a gente é melhor no deserto? Né? Por quê? Porque às vezes a gente com uma escassez, às vezes com um pouco mais de privação, por exemplo, nós temos um trabalho em Cuba. Lá eles não têm a liberdade que nós temos aqui. Sim. Né? Nós temos contato com igrejas lá que o maior sonho delas é ter um culto na televisão, né? Fazer um programa, fazer algo como a gente está fazendo aqui com toda a liberdade. Né? Mas não podem fazer por causa do regime. Mas não podem por causa do regime comunista. E eu fico pensando, será que nós estamos usando a liberdade que nós temos nessa nação para ganhar essa nação para Jesus? Ou será que nós estamos ganhando somente para nós, para as nossas igrejas, para os nossos ministérios? E eu creio que é uma pergunta que a gente precisa ser confrontado, a gente precisa, porque as igrejas são importantes, nossos ministérios são importantes, mas o mais importante é o reino de Deus na vida das pessoas. E é uma mudança de paradigma que nós temos que fazer, porque nós vamos prestar conta para Deus, Com né? certeza. De todo o investimento que Deus tem feito na igreja brasileira, né? E muito. Olha, eu não sei se você lembra ou ficou sabendo da palavra profética que Cindy Jacobs entregou aqui na... Em 2001? Não, esse não, ano agora recente, eu estava lá. Na conferência da Lagoinha. E assim, eu quero contar como um testemunho que 3 meses antes Deus havia me dado a mesma palavra. E eu havia liberado, isso está gravado, está até no meu site, algumas coisas. Eu havia liberado essa palavra que Deus havia colocado sobre o Brasil uma responsabilidade muito grande. Que nós fomos muito abençoados nesses últimos anos, muito abençoados, mas que hoje nós estávamos como uma igreja passando por um vale na qual nós tínhamos que tomar uma decisão. Essa decisão é, ou nós vamos continuar sendo uma igreja Jacó, onde a gente tem o nosso jeitinho, as nossas coisinhas, os nossos entretenimentozinhos, ou nós vamos amadurecer para um Israel de Deus. Né? Caso contrário, Deus ia trazer um juízo sobre nós. Você acredita que eu penso que sim, eu vi sua opinião também, o pessoal de casa refletiu um pouco sobre isso, que as pressões sociopolíticas que a igreja brasileira sofre hoje, a questão da família, etc. e tal, desse novo modelo de família que tentam implantar e tantas outras coisas, você acredita que isso realmente poderia ser permissão de Deus para que não tenha dúvida. O remanescente fiel se manifestasse? Não tenha a menor dúvida. Deus está falando com a nossa nação. Deus está falando. E Deus está dizendo o seguinte, isso aconteceu há 3 anos atrás, Deus falou comigo, que estava dando para o Brasil há alguns anos. Foi quando o Cindy Jacobs entrou com a palavra, olha, estou dando uma segunda chance para o Brasil. Caso contrário, eu vou tocar na economia, eu vou tocar, os universitários vão sair pelas ruas. E foi 2 meses depois que aconteceram as manifestações no Brasil. Os sinais estão aí. Deus está falando conosco. É tempo de voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar àquela questão de nós amarmos o Senhor, não por aquilo que Ele vai nos dar, mas por aquilo que Ele é. Né? Ministério não é aquilo que você vai receber das pessoas. Ministério é aquilo que você vai dar para Deus. Então Deus falou comigo sobre essa questão, porque nós estamos num ponto muito crucial da igreja brasileira.
E Deus falou olha, restaure 3 coisas na igreja brasileira, que é o foco dessa conferência. São 3 pilares que eu acredito que a igreja brasileira precisa voltar. O primeiro dele é paternidade. Nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ter pais espirituais. Precisamos desenvolver mais pais espirituais na nossa nação. Porque às vezes nós temos um número muito grande de pessoas, mas às vezes muitos não estão sendo pastoreados. E é momento da gente começar a pastorear e ser pais espirituais. Muito provavelmente porque os líderes estão preocupados com outras coisas ao invés de cuidar do povo. Exatamente. Exatamente. Então, não é fácil ser pai. Não sei se você é pai, mas... Sou pai. Eu sou pai de 4. Eu sou pai de 3. Eu sou pai de 4. Você ganhou de mim. 1-0. Eu tive gêmeos, é por isso. Por isso. Mas não é fácil você ser pai. Não é fácil. Você tem que dar a sua vida, você tem que abrir mão dos seus direitos. E você falou uma coisa que em 2011 veio um pastor da África do Sul aqui para se reunir, para falar sobre coisas da Copa, e nós tivemos a oportunidade de estar com ele, ele e o pastor Márcio. E ele falou sobre isso, ele falou, olha, o Brasil, por pior que esteja a situação da família brasileira, o Brasil tem esse sentimento de paternidade e tem essa figura de paternidade, que infelizmente está sendo bombardeada, mas existe, né? Eu vou chamar de espírito de paternidade, mas entre aspas aqui, porque realmente Deus, a família brasileira não é a pior família do mundo. Não, é verdade. Né? Está dentre as melhores, as famílias mais saudáveis, embora esteja sendo atacada. Exatamente. E o que você está falando tem tudo a ver. A gente tem que terminar, nós precisamos de resgatar aquilo que está sendo bombardeado. Então esse primeiro pilar é a paternidade. O primeiro pilar é a paternidade. O segundo pilar, Deus falou comigo, foi sobre voluntariedade. Chegou um tempo da gente voltar a ser voluntário. Sabe aquela época que você ia para a igreja? Não sei se você pegou isso. Você lavava o chão da igreja, o banheiro da igreja, feliz da vida. Aquela paixão, olha, eu preciso servir a Deus. O que eu posso fazer para servir a Deus? Hoje existe muito aquele espírito de troca, sabe? Você serve a Deus, mas você tem que ter alguma coisa em troca. Uma pessoa vai numa igreja, quanto que eu vou ganhar? São coisas assim que... Claro que existe o lado financeiro, o lado que a gente vive de ofertas ou vive de um trabalho, se você vive num meio cristão, mas a voluntariedade ela tem que ser resgatada. Ela precisa ser resgatada. As pessoas precisam voltar. Eu tenho falado muito com meus músicos, com a minha equipe. Olha, a melhor coisa que você tem que fazer é pegar tudo que você tem e vá para uma favela, vai para um lugar pobre, vai para uma nação pobre e vai lá e não pede nada. Vai lá pagar a sua passagem, suba e faz a obra de Deus sem nada em troca. Porque voluntariedade é uma coisa que a igreja não subsiste se ela não tiver a voluntariedade. É uma igreja generosa, dadivosa, né? Exatamente. E o terceiro pilar? O terceiro pilar que Deus falou comigo, além da paternidade, além da voluntariedade, Deus falou comigo sobre paixão por vidas, paixão por almas. A gente precisa voltar a uma igreja apaixonada, cheia do Espírito Santo. A gente precisa estar preparado para ir para as ruas. Né? E o Brasil hoje é sede do mundo, vamos dizer assim. Né? Estou voltando de várias nações agora e assim, eu estava na França semana passada. O Brasil está olhando, o mundo está olhando para nós. Né? Você liga na televisão, jornal de esportes, Brasil, 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 todo mundo está olhando para o Brasil, focando no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ser o quê? Nós vamos receber visitas o ano que vem. 2014 é um ano profético onde as nações da terra vão se reunir aqui. Eu já tive a oportunidade de participar de vários evangelismos em Copa do Mundo e Olimpíada, não sei se você sabe disso. E assim, é um evento maravilhoso. Inclusive vai ser falado sobre evangelismo também na Copa. Na conferência. Na conferência, um dos temas nossos é nós incendiarmos, porque também não adianta levar o povo para a rua se elas não estiverem apaixonadas por Jesus. Não adianta, você vai levar a religião para a rua. A gente precisa colocar uma paixão no coração delas. A gente precisa trazer o Espírito Santo dentro da vida delas. E dentro desse sentido, a consequência é ir para a rua. Você, quando você está apaixonado por Jesus, você quer contar para todo mundo. Você vai para a rua, você está recebendo pessoas, você vai lá compartilhar o que você tem de melhor. Os jovens voltam a cantar, voltam a sonhar. Né? Isso é uma coisa natural que acontece. Então, nós sabemos desse processo que Deus está resgatando na nossa nação. E eu acredito que essa é uma conferência onde nós estamos muito profeticamente sendo marcados por Deus. Né? A Ana Paula abraçou a visão, a Nívia Soares e tantos outros meninos, Fernandinho. A Nívia não vai estar participando diretamente, porque ela vai estar tendo
filhos, né? É verdade. Ela tá tendo um período usado quase as meninas o quarto, dela, exatamente na semana seguinte, mas ela está totalmente envolvida em oração, intercessão. Vários ministros de Deus estão aí bombardeando, sabendo que é um tempo profético. Nós já sentimos que a conferência começou hoje aqui no programa, né? Profeticamente falando. É entrada franca a conferência? Não, tem uma inscrição porque vai ter uma inscrição. Limitação de vagas, né? Limitação de vagas e também vai ser o dia inteiro, né? Entendi. Não é só a noite. Ah, tem workshops. Tem, vai ser quinta noite, sexta manhã, tarde e noite, sábado manhã, tarde e noite. Entendi. Então é 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A inscrição é pequena, mas a gente precisa exatamente pelos gastos e também para limitar. Porque está trazendo muita gente de fora, inclusive. Muita gente também, de fora, né? Equipes de fora. Bom, tem um site, algum canal que tem essa informação? Claro, é www.clamor.com.br. Ok, clamor.com.br, os telefones estão aqui na tela também, pode entrar em contato para obter mais informações sobre a conferência profética. Inclusive o primeiro lote já terminou. Já terminou? Já, estamos correndo aí para... E são vagas limitadas, eu penso que umas 5, 6 mil pessoas, né, apenas. Acho que 5 mil no máximo, porque a Lagoinha tem um limite. Tem um limite, exatamente, questão de segurança. Segurança, para a conferência sim. Só acessar lá. Pastor, muito obrigado, Eu viu? que agradeço, Deus te abençoe. Viu?